Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá, ouvintes do Perdidos na Estante, sejam bem-vindos a mais um episódio. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando. Hoje estamos de volta em mais um episódio. Agora vamos falar de filme. Falamos na semana passada sobre o livro Tubarão e hoje vamos discutir sobre a famosa adaptação de Steven Spielberg. Para isso, para me ajudar nessa tarefa cinematográfica, eu conto com Amanda Barreiro. Seja bem-vinda novamente. Tudo bem? Oi, Paulo, obrigada. Vamos falar sobre bichinhos fofos, aquáticos. Não é isso mesmo? Tá correto o roteiro? Isso, com certeza. Quase procurando Nemo. Vamos falar de Tubarão novamente. E dessa vez vamos esmiuçar, vamos detalhar, vamos criticar, exercer todo o nosso poder de Rubens Evaldo Filho para falar a respeito desse clássico do cinema da década de 80. Então, vou passar a bola primeiro para o nosso assistente, que vai fornecer os dados do filme e a gente volta já já. Lançado em 20 de junho de 1975, o filme Tubarão tem na direção Steven Spielberg e no roteiro Peter Benchley e Carl Gottlieb. No elenco principal tem Roy Schneider como Martin Brody, Robert Shaw como Quint, Richard Dreyfuss como Matt Hopper e Lorraine Gary como Ellen Brody. Estamos de volta e agora voltamos para falar sobre o filme. Mas, como em qualquer episódio do Perdidos, precisamos primeiro explicar aos nossos leitores do que se trata a história, né? E para isso, nós fazemos quase sempre nossa sinopse criativa. E para me ajudar com a sinopse criativa, Amanda é a nossa vítima da vez. Está preparada, Amanda? Não sei. Acho que não é uma opção, né? Então, a nossa sinopse criativa da semana vai ser o seguinte. Amanda, eu quero que você faça a sinopse de Tubarão cantando. Ah, não. Não sou paga pra isso. Uma canção para nós. Todo o seu poder lírico. Eu tô toda vermelha nesse momento. Meu Deus, Paulo. As pessoas nunca mais vão pedir pra eu ser host nesse podcast. Você tá proibido de ser host, Paulo. Só um minuto, deixa eu me preparar. Você quer tentar outra? Eu tenho outra opção. Qual que é pior? Não sei, depende. Ai, fala outra, Paulo, deixa eu... Bom, Amanda, queria propor a você uma sinopse criativa muito divertida, como todas aquelas que eu proponho nesse podcast de meu Deus. A proposta da semana é a seguinte: você vai fazer a sinopse criativa de Tubarão como se fosse um programa de notícias de crime. De crime? Como se fosse um Cidade Alerta, Balanço Geral. Nossa. Aqueles programas bem... Tá, gostei. Pulsando nas veias. Gostei desse, peraí. Deixa eu... Tá, vamos lá. Atenção! Ele vai invadir a casa. É agora, ele vai pegar o bandido. Olha aquele tubarão, meu Deus do céu! Ele tá saindo. Olha o arpão, meu Deus do céu. Foca ali, câmera 4, foca ali o arpão. É isso. Muito bom. Olha, nós temos uma Datena aqui, Geraldo Luiz, Gil Gomes, em potencial aqui. Olha, meu Deus do céu. Ninguém conseguiria apresentar Tubarão com essa capacidade de demonstrar como é um criminoso essa criatura. E aí, quem será que foi o bandido na minha sinopse? Fica a reflexão. Pois é. E aí, Amanda? Você já tinha visto o Tubarão? Foi a primeira vez? Você já viu muitas vezes? Paula, vou ser bem sincera. Eu já tinha visto quando eu era bem criança. E eu fiquei completamente traumatizada. E eu me lembrava de algumas cenas com muita clareza até hoje. E com muito medo. E por algum tempo eu me recusei a entrar na água, na praia. Eu não gostava de ir à praia. Eu via a imagem do tubarão e já ficava, meu Deus do céu, você está atacada do nada aqui por um tubarão. E ficou um tempo na minha cabeça isso.
E na época que eu vi, tinha muitos programas sobre ataque de tubarão, Discovery Channel, uns negócios assim, sabe? Que só reforçavam o meu medo. Eu voltei a assistir, porque eu tive que, agora pro podcast. E, na verdade, eu não senti medo. Eu tive uma sensação muito diferente daquela da primeira vez. Que você achou engraçado? Não, eu não achei engraçado. Eu achei um filme um pouco triste, inclusive. Tem umas cenas meio de susto. Eu tomei susto em algumas cenas, vou ser sincera. Que tem umas coisas meio repentinas, né, que acontecem, mas no geral, assim, na análise geral do filme, é um filme dramático, um filme triste. Tem o terror, tem a ação, mas é um filme triste. E você, Paulo? Eu assisti... Engraçado, eu fazia natação quando eu era pequeno. Muito bom isso, né? Você botar pra assistir Tubarão, sendo que você fazia natação 2 vezes por semana. Não, muito tá legal. ótimo. É ótimo isso. Cara, e eu fiquei com aquela música do Tubarão muito tempo na cabeça. Tandam, tandam. Cara, direto aquela música na cabeça. E eu mergulhava na piscina querendo sair rápido. Eu fiquei acho que umas 2 semanas assim. Assisti algumas vezes na adolescência. A gente sempre achava que, vamos ver aquele filme, tem muito sangue, tem muita violência. E até já antecipando um pouco da pergunta que eu vou te fazer a seguida, do meu ponto, eu acho que o filme ele deu uma envelhecida meio ruim, né? Ele não foi muito feliz no envelhecimento dele, né? Tipo assim, as cenas mais chocantes dele, elas são meio pastelão, se você for entender hoje, né? Os defeitos especiais são bem abundantes, né? Assim, vamos por parte, né? Primeiro porque esse não é um filme do Spielberg necessariamente. Ele tem a direção, mas ele tem outras pessoas que ajudam ele na produção e no roteiro. O próprio Peter Benchley é um dos roteiristas. Ele ajudou, ele foi consultor do filme. E esse é um filme de 75, então é complicado a gente tentar entender efeitos especiais na década de 70. Com certeza. Quando os monstros usavam aquelas roupinhas com zíper. Não, com certeza. Várias limitações. A gente precisa levar isso em consideração. As pedras eram aerolitos. De isopor. Então é meio complicado. Tem algumas cenas, tipo assim, acho que é logo no começo da menina que é devorada do casal, que a menina vai nadar. Que ele é muito mal feito. O do menino também. Isso não é muito spoiler, porque é logo no comecinho do filme, inclusive, tá? São as primeiras cenas do filme. Mas assim, as pessoas simplesmente explodem quando o tubarão ataca. Sim! Meu Deus do céu, que tinha uma bomba relógio dentro delas. Sim, é bizarro. Se a gente for parar pra pensar, não tem muitos personagens no filme, né? O núcleo de personagens, ele é formado basicamente o Brody, o Quint, o Hooper e a Ellen Brody, que eu falei no episódio passado, que ela aparece em umas 2 ou 3 cenas no filme. Eu acho que ela deve ter umas 10 frases. Você esqueceu do principal, Paulo. O tubarão. Ah, sim, esqueci. Mas ele não tem falas. Mas ele é meu personagem favorito. Sério, você sai de uma adaptação que explora pra caramba a relação do Brody com a Ellen e o Hooper. E aí você chega no filme, a Ellen aparece, deve ter dito umas 10 frases no filme inteiro. Sim, ela é bem a esposa do Brody. Ela tá lá. É aquela loirinha ali, entendeu? É isso aí. Os filhos do Brody aparecem? Aparecem. Mas assim, acho que não tem nem nome. É verdade. Não tem nome também. São só 2 crianças lá. E tem uma cena que um tá na boia, no rasinho, assim. E aí ele começa a falar do ataque do tubarão. E ela, sai menino, sai da água. É só isso. É verdade. Tem aquela cena dramática. Dramática aquela também cena. tem essa outra que você tá falando. Mas eu tô falando de uma mais no comecinho. Que ele tá ali na boinha brincando no raso. E ela, sai agora. Só serve pra isso, infelizmente. A participação feminina no filme é escassa. O mais engraçado, tava tentando me lembrar aqui, porque o personagem principal, que é o Brody, é o Roy Scheider. Pra você, talvez não faça tanta diferença quem ele seja, porque ele não é um ator da sua geração. Ele é um cara já mais antigo. Ai, que bom, eu sou muito nova, Paulo. Você é novinho. Esses millennials aí. Ai, meu Deus. E eu me lembrei, cara, de uma série que apareceu na Globo, não vou lembrar agora. Tava tentando pegar aqui minha colinha, mas não vou conseguir. Ele tem mania de fazer uns filmes meio esquisitos de mar. Não é o único filme de mar que ele faz. Eu não conheço esse ator, então eu realmente não sei, eu não conhecia. Ele é mais conhecido por Tubarão, de um outro filme muito antigo, chamado Operação França, que era um filme noir, muito maneiro na época, né? Ganhou várias premiações. O Roy Scheider, ele consegue entregar
papel até adequado. Não sei o que você achou do personagem. Eu achei o Brody do filme muito mais interessante do que o Brody do livro. O Brody do filme tem um papel um pouco mais ativo na história. Ele tem mais iniciativas. É ele, por exemplo, que insiste na contratação do biólogo, o Hooper. Ele que insiste na contratação, é ele que faz o esquema com o Quint, ele mobiliza essas coisas. No livro, ele meio que vai aceitando que isso é necessário e pronto, né? Eu acho ele um pouco mais interessante. E você? Gente, só acabei de pegar aqui minhas colinhas googolísticas. Lembrei qual era a série que o Roy Scheider fazia. E eu gostava dessa série. Sequest. Duvido que tenha alguém que lembre dessa série bizarra da década de 90. Nossa, Paulo, para de entregar a sua idade assim, amigo. Tá difícil. É, cara. Não, Sequest é uma série de um cara que ele é o capitão de um submarino. E ele precisava... Era um desses procedurais da vida. Ele precisava resolver casos que envolviam tecnologia. Aí ele levava... O Sequest era um submarino altamente tecnológico. Imagina o altamente tecnológico. Não, mas tinha umas... Ele tinha alguns recursos que outros submarinos não tinham. Tentou criar uma atmosfera de ficção científica bem ao estilo do Crichton, entendeu? A ideia era essa. Uhum. E eu lembrei do Scheider da série do Sequest. Vocês estão revelando a minha idade. Sim. Passava na Globo em horários inglórios. Meu Deus, Paulo. Que fase. Então, eu gostei do Brody do filme. Ele é um cara mais direto. Ele é mais adequado à proposta que o Spielberg quer pra história, que é a caça ao tubarão. Sim. Ponto. Ele tem um problema e ele quer resolver o problema. Isso. Eu cheguei a comentar isso com a Dô no episódio dos Goonies, que eu sinto falta disso nos filmes atuais. A gente se preocupa muito em ficar entregando motivação do personagem. Nem sempre é necessário. Quando você tem um longa-metragem e você quer apresentar uma história em até 2 horas, você não precisa mostrar que desde pequeno Brody teve um trauma com tubarões e ele se tornou o inimigo número 1 do tubarão. E aí ele vai mostrar lá o flashback na visão do tubarão. O tubarão, coitadinho, ele foi maltratado quando ele era pequeno. Ele se tornou... Tadinho, ele levou muito tubarão. choque elétrico de marinheiros pelo mundo inteiro e ele se tornou revoltado. Mas não apenas isso, ele desenvolveu uma inteligência maligna capaz de derrotar os mais terríveis inimigos. Pra quê? Fica parecendo uma narrativa do Zack Snyder. 4 horas. O que o Spielberg consegue fazer muito bem em 1h30, 1h40, o Zack Snyder precisa de 3, 4 horas. Eu acho assim, é um filme com essa proposta. Ação e uma camada ali de terror. Sim. Então, basta dizer, olha, esse aqui é o personagem principal, ele é assim, ele reage dessa forma e ele vai fazer tal coisa. Não, a proposta básica é, eu tenho um policial, ele tem um problema a ser resolvido. Ele vai ser derrotado 1, 2 vezes, ele vai tentar buscar ajuda. Vai ser derrotado 1, 2 vezes, vai buscar mais ajuda. E aí eles vão se unir num grande grupo pra tentar derrotar o tubarão. Ponto. Acabou. E assim, o que é importante a gente saber sobre ele é, de repente, alguns traços mais marcantes de personalidade, né? Como ele reage, se ele é um cara mais passivo, se ele é mais ativo, se ele é mais covarde, como o Brody do livro, que seria um traço importante. Eu acho que tá bom de parar por aí. Sim, basta você falar assim, olha, é o policial, ele é determinado. Aí você tem lá o cientista, é um cara curioso. Aí você tem lá o marinheiro, ele é mais experiente. Acabou. Não precisa entregar mais nada além disso. Você tem uma cidade que fica na praia. Você mostra uma praia. Sim, concordo. Eu acho que o livro se perde justamente no que o filme consegue recuperar, que é essa quantidade muito grande e desnecessária de informações que o filme conseguiu cortar. Se a gente for pegar pra ver outros filmes do Spielberg, eles são todos nessa linha. Eles são fáceis de entender. Você não precisa de todo um conhecimento enciclopédico pra saber o que tá sendo apresentado na história. Até porque a proposta é simples, né? Jurassic Park é assim, De Volta pro Futuro é assim, Goonies é assim. Você falou lá no livro que todo o problema relacionado ao Quint, né, a caça do tubarão, aquelas cenas lá da Ellen com o Hooper, te incomodaram. Mas o filme, alguma coisa específica te incomodou? Eu acho que a gente precisa voltar no ponto ambiental, que continua sendo um problema. Já falei no episódio que a gente comentou sobre o livro, mas eu vou repetir aqui. Novamente, são outros tempos, mas mesmo para a década de 70, é questionável a abordagem que eles fazem do problema. Não vamos entrar em detalhes nesse momento, né, Paulo? Mas depois a gente pode comentar mais sobre isso.
E é algo que precisa ser visto com olhos bastante críticos hoje. Não dá pra passar pano só porque é daquela época. Então, sim, me incomoda. Me incomoda toda a questão da caça propriamente dita ao tubarão. O que acabou me incomodando, mas isso é aquele incômodo que é bobagem da minha parte. No fim, refletindo um pouco depois, eu entendi que o Spielberg ele foi correto ao cortar determinadas coisas do livro, mas eu queria ter visto aonde daria toda aquela história da corrupção dentro da cidade, né? Você ficou curioso com isso, né, Paulo? Fiquei, porque o autor, ele deixou várias coisas interessantes. Daria um bom thriller nesse sentido. Mas, enfim, oportunidades perdidas. E o Spielberg foi muito sagaz ao compreender que aquilo ali não renderia nada pra ele. E além da questão ambiental, propriamente dita, que é bem complicada a maneira como eles cuidam, né? Não só você separar o público, né? De você evitar que as pessoas vão até o local, eles nunca conseguem direito. Nem no livro também eles conseguem, né? Mas, enfim, a maneira como eles lidam com o problema é sempre de uma forma muito brusca. Não é de uma forma pensada, né? E a presença do Hooper ali, eu achei meio acessória. Poderia ter sido qualquer outro cara. Sim, é força bruta pura, né, Paulo? Não tem... E assim, força bruta no sentido literal da expressão, porque sequer é uma solução razoável no sentido mais prática, sabe? Se eu for parar pra pensar, o Hooper, ele parece uma versão de protótipo daquele cara que tá no Jurassic Park, do cara da teoria do caos. É o cara que detém o conhecimento, que vai expor as fragilidades do teu plano. Mas ele sequer é essencial. Entendeu? Enquanto que o outro personagem, o Malcolm, do Jurassic Park, ele se torna essencial, até pela atuação do ator e também pela maturidade do roteiro, do Crichton, aqui faz diferença alguma ali. Ele é apenas mais um. Não faz. Ele chega, ele dá informações interessantes sobre o tubarão. Ele bota medo nas pessoas. Ele deve ter tantos metros, ele é definitivamente um tubarão branco, pananã. Legal, ok. Mas a partir daí, o que mais ele faz de relevante? Nada. Que eu me lembre, nada. Nada. Então, eu vou pedir ajuda ao nosso assistente para dar mais algumas informações sobre o filme e voltamos no próximo bloco para falar mais a fundo do filme e já com spoilers. Então, assistente, manda aí. Tubarão foi o primeiro grande sucesso de bilheteria de Steven Spielberg. O autor do livro, que deu origem a Tubarão, Peter Benchley, tinha em mente um elenco bem diferente para o filme, composto por Robert Redford, Paul Newman e Steve McQueen. O intérprete original do personagem Quint era Sterling Hayden, que não pôde ficar com o papel devido a problemas com o fisco americano, que ficaria com todo o cachê recebido como pagamento por sua participação. Então voltamos ao nosso bloco com spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, não leu o livro, volta, dê uma lidinha, assista o filme. Ou então se você não se importa, continue aqui conosco, que agora a gente vai debater um pouco mais a respeito de alguns temas do filme. Enfim, vamos lá. Você falou da questão ambiental, né? E ela se manteve do livro pro filme. Sim. De que maneira você acha que isso impactou na sua percepção? Olha, Paulo, acabou impactando muito porque eu me posiciono de uma forma muito contrária a isso tudo. Então, a minha experiência acabou sendo prejudicada porque eu não consigo deixar de lado o sentimento de que tudo aquilo que estão fazendo é um absurdo, sabe? Não tem o menor cabimento esse tipo de raciocínio nos dias de hoje. Inclusive, por coincidência, ontem eu vi uma notícia de um ataque de tubarão. Eu não vou saber dizer qual foi a praia, e que houve uma vítima, um senhor acabou falecendo. Ele foi resgatado do mar, socorrido, mas acabou falecendo no hospital. Um ataque de tubarão numa praia aqui no Brasil. Eu fiquei pensando, nossa, tudo que acontece no filme seria impensável hoje. Ninguém em sã consciência, né? Contrataria um caçador de tubarões pra acabar com uma espécie que é ameaçada de extinção, como o tubarão branco. Aliás, com qualquer tubarão, mas no caso do filme, né? Até porque, hoje em dia, um tubarão com o porte do tubarão do filme, com a raridade que ele representa, porque ele assusta inclusive o especialista, né, que diz que nunca viu algo tão monstruoso, tão gigantesco como esse tubarão, hoje em dia ele seria objeto de proteção e pesquisa. Então, eu acabei tendo uma visão meio estranha do filme, porque não tem como desvincular
uma coisa da outra? Olha, eu fiquei pensando um pouco depois sobre como que foi conduzidas as coisas. Caramba, é reflexo realmente de uma época, né? Na década de 70, no início da década de 80, isso acabou ganhando muito peso. Por incrível que pareça, o filme do Tubarão realmente, ele teve esse impacto na época. Houve um aumento na caça. O filme não foi o provocador disso, mas foi um fator importante. E a gente ainda tá há décadas de uma discussão sobre meio ambiente e o quanto o ser humano ainda impacta no meio ambiente. Hoje a gente sabe que teve algumas espécies marítimas que foram extintas nesse período por causa de práticas de pesca que não eram regulamentadas, né? Não havia uma punição, os métodos empregados, eles eram os mais cruéis e desumanos possíveis. Então, o filme mostra isso até com certo romantismo. Isso me deixa preocupado, porque assim, no livro, o personagem do Quint, ele é um personagem trágico, ele não é um personagem, não é o cara, o entendedor, né, o caçador, né, ele é um cara que é obsessivo, e no filme, ele não, ele parece, ele é o cara legal, é o cara que tem o arpão, é o cara que sabe as artimanhas do mar, passa uma outra imagem do personagem, e a leitura que foi feita disso é que é preocupante, não é o livro propriamente dito, não o livro Tubarão, tem seus complicadores, mas a leitura que foi feita do livro, ela complicou o que já era ruim. Nesse ponto tem que concordar, Paulo, porque nessa discussão de homem versus natureza, e o filme coloca o homem como vencedor da natureza, né? Na verdade, é o homem que perde. Se o homem vence a natureza, é o homem que perde. E isso não fica claro no filme. Isso é romantizado, como você falou. O livro deixa isso muito bem demarcado. O homem perde no final, né? Me lembrou até a imagem de um faroeste. Porque no faroeste, uma das temáticas do faroeste é que o protagonista, ele geralmente é um fora da lei. Ele é um cara que ele age à margem da lei para trazer justiça. Então ele é um cara que chega dentro da cidade para resolver um problema e ao final, quando ele resolve um problema, ele não consegue mais permanecer na cidade. Por quê? Como ele é um cara que age à margem da lei, ele não consegue ficar numa cidade que agora tem uma visão ordeira das coisas. Então, ele precisa sair e ele vai em direção ao pôr do sol. Esse é o tema básico de todo o western. E o Tubarão, ele é isso. Ele é esse protagonista. Ele é o invasor, ele é o cara que chegou numa cidade, causou um monte de problemas, e ao final, ele já não era mais bem-vindo à cidade. Então, ele já não se encaixava dentro de uma cidade ordeira. Então, ele sai em direção ao pôr do sol. Essa é a temática do livro. E ele acaba sendo caçado, né? É com ênfase no ele sai em direção ao pôr do sol. No filme, não. No filme, a natureza era derrotada pelo homem, porque ele é mais forte, né? Até tem um momento de descontração no final do filme. Eu vou falar assim, com perdão ao ouvinte se não lê o livro, mas só pra fazer um comparativo, sugiro até que leia, mesmo sabendo disso, a morte do tubarão no livro é trágica. É um momento triste, é um momento de contemplação. No filme, é um momento de pura ação. Sim, é uma vitória, é um alívio. É uma vitória. Ele simplesmente dá uma de James Bond e ele consegue o impossível. E a morte é bem gráfica, né? Bem sanguinolenta. Que é realmente uma vitória do homem sobre a natureza. Do final do livro, ele é reflexivo. O final do filme, ele é aliviante. Ele é a derrota do vilão, do inimigo final da história. Assim, se eu tenho uma visão mal intencionada, uma interpretação errada da história, então eu vou pensar assim, bom, então tá. Então todo tubarão é meu inimigo. Sim. Eu quero me tornar igual o Brody. Quero ser um herói, igual a ele. Então eu tenho que arpoar um. Inclusive, Paulo, pelas questões que nós já falamos no episódio anterior, tem muita fake news no comportamento do tubarão. Um tubarão na natureza não se comporta da forma como ele se comporta no livro e no filme. O que também acabou estimulando muito essa visão de todo tubarão é meu inimigo. Né? Essa coisa de eles não pensam, eles são máquinas de matar, eles vão matar o tempo todo, eles vão ficar ali até esgotar o estoque de comida. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente precisa ir com muita calma nesse contexto todo.
medo. Não, é algo bem curioso isso. Como um filme, ele teve o poder de construir toda uma série de informações erradas a respeito de um animal. É inacreditável isso, se a gente for parar pra pensar. E são medos e preconceitos que ficaram na nossa cabeça que eu digo coletivo, né? Até hoje. É a imagem, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, quando foi o filme do Free Willy. Ah, sim. A baleia assassina. A baleia assassina. Olha que animal engraçadinho. Eu posso treinar ele pra ser meu amigo também, né? Ai, cara. É complicado, porque assim, o filme ele é muito bem produzido. Ele tem um roteiro muito afinado. A trilha sonora é espetacular. John Williams. É John Williams. Não, a direção é impecável. É impecável. O filme ele é impecável. Claro, estamos falando de um filme de 1975. É um filme com defeitos especiais hoje. Não envelheceu bem. Ok, isso é compreensível. Mas se a gente for entender ele dentro de uma conjuntura de época, ele é um filme espetacular, que teve um orçamento baixo, faturou uma nota. Ele é bem simples. É bem simples, sabe? E foi responsável por todo o movimento de cultura pop, que rodou por várias décadas depois. A gente tem continuações do filme, horrorosas. Tubarão 2 é horrível, horroroso. Eu não passei por essa experiência, ainda bem. É horroroso, não veja. É um tubarão e um tanque de golfinhos. Nossa. Não. Teve um outro filme mais recente que eu nem me dei o trabalho de ver aquilo. Aí, sem falar nos filmes gerados a partir do medo do ser humano em relação a um animal que a gente tem uma visão deturpada. Por exemplo, Anaconda. Sim. Né? A gente tem vários exemplos de filmes assim. Piranha. Eu até compreendo, Paulo, esse medo natural do ser humano diante de uma fera. Né? Uma força da natureza. O que não dá pra passar pano é na forma como isso é abordado, que coloca essa força da natureza como um inimigo praticamente pessoal, sabe, maligno, com intenções mais. Gente, o tubarão, ele só queria se alimentar, ele não tava pensando, sabe, ele foi parar ali naquela praia e provocaram ele, ó, tem gente nadando, tem gente fazendo movimento, opa, é isso. E não é uma criatura, sei lá, tem até no livro, tem até uns comentários de, é castigo de Deus, umas coisas assim. É menos, né? Menos, bem menos. Não, e outra coisa, novamente, aquela coisa, se eles tivessem realmente liberado a praia, o animal teria ido embora, eventualmente. Sim. Só que sempre acontecia alguma coisa em que alguém desobedecia e acabava indo pra praia. Você não dava um descanso necessário pro animal deixar o lugar. Nem no livro, nem no filme. Nenhum momento eles pensaram em capturar o animal. Ou colocar uma barreira, ou nada. Não é o emprego da expressão capturar. Eu vou matar o animal, vou eliminar o animal. Eu até compreendo, Paulo, que capturar seria muito complicado. Ele é um animal gigantesco, né? Eu não sei nem dizer qual o tamanho, não sei se é falado. É falado, acho que é 6 ou 7 metros. Eu sei que é algo, assim, absurdo. Então, eu não sei se eles teriam equipamento suficiente para capturar. Mas que colocasse barreira, fechasse praia, conscientização, colocasse ali polícia na praia, quem entrar vai ser preso, sei lá, multa. Não é feito nada disso. Então, no filme eles fizeram isso de uma forma errada, entendeu? Porque no livro, a gente vê que o personagem, ele tenta fechar a praia. Ele acaba esbarrando naqueles problemas que a gente já falou lá, de especulação imobiliária, de interesses que não são os dele e tal. Ele esbarra nisso. No filme, não. Ele menciona que quer fechar a praia, e aí ele bota uma plaquinha lá, e aí o conselho da cidade diz que não vai fechar. E aí acabou, entendeu? Foi isso. Então vamos contratar um caçador de tubarões. Ponto. Sabe? É isso. E aí vem o personagem desnecessário da história, que é o Hooper. E é um ictiólogo. Isso. Então temos o Hooper lá, fornecendo informações assustadoras para os espectadores. Nossa, ele é uma máquina assassina. Seus dentes são capazes de perfurar o aço, são capazes de destruir barcos com uma só mordida. Nunca vi nada tão gigantesco. Jesus, cara. Parece que ele tá fazendo a descrição de um dinossauro, não de um tubarão, né?
Ok, eu entendo que algumas das informações que eles fornecem ali são verídicas. Sim, o tamanho, por exemplo, quanto ele deve pesar. Aí você tá mencionando uma criatura que é uma exceção à regra. Sim. Porque você precisa criar uma exceção para você criar o sentimento de medo, de pavor no espectador. Sim. Só pra deixar claro, tubarões brancos não atingem essa proporção tão absurda como no filme. Até podem atingir, mas não... Bom, não desta forma. Não dessa forma. E aí você tem que criar aquela sensação de pavor, de medo no personagem, né? Na cidade inteira, que se sente sitiada diante de uma criatura tão leviatânica, né? E se cria algumas fantasias a respeito da criatura, né? E por isso vem o meu medo, porque o Quint, no livro, eu mencionei que ele é muito semelhante ao Ahab, um personagem trágico. E aquele é o personagem, ele é o cara da ação. E aí você tem o Hooper e o Quint, que são basicamente a ideia de você criar uma dupla que não se entende muito bem, mas que vai se unir para derrotar um inimigo comum. É o tipo de dinâmica, meus caros ouvintes, que a gente vai ver em vários outros lugares, tipo, Máquina Mortífera, a gente já viu isso, sabe? 200 outros lugares diferentes. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. O cara que age de acordo com as regras e o outro que não se importa lá muito com as regras. Né? O cara que tem o conhecimento e o cara que é o senso comum. Então você tem esse embate. O que você achou da relação entre eles, a propósito? Pelo menos é melhor do que o triângulo amoroso, né? Não. É melhor. Assim, se a gente parar pra pensar no Hooper do livro, eu preferia que ele não existisse. Mas o Hooper do filme, apesar de ser desnecessário, não é tão desagradável quanto o do livro. O Quint do filme e o Quint do livro são desagradáveis em proporções diferentes. Tem sentidos diferentes, mas os dois são muito desagradáveis pra mim. Aí fica aquela questão, Paulo. Eu não sei até que ponto sequer isso deveria ter acontecido, sabe, na narrativa. Tanto do livro quanto do filme. Eu questiono, inclusive, a existência desses dois personagens. Da necessidade desses dois personagens. Do Quint e do Hooper? Sim, porque a causa já começa errada. Então, assim, a química é o que você falou. Isso a gente vê, é um clichê. Mas esses personagens, na minha visão, não precisariam existir porque a motivação deles já tá toda errada. Então, eu achei até que o Quint ele foi inserido de uma forma meio brusca na história, né? Sim. Ele aparece, o cara que tá lá fumando um cigarrinho numa cadeira de balanço e tirando uma onda com todo mundo. Coincidentemente, né? Tá ali já à espera. Porque o Quint do livro ele tá em outro lugar, fazendo outra coisa. Sim. Ele é convocado pra cidade. Não, eu acho que até ele tá na cidade, mas ele tá fazendo os corres dele, porque ele é pescador e de tubarão, caçador e tal, de profissão mesmo. Pra gente não ser tão negativo a respeito do filme, falar de uma coisa positiva, eu gostei de toda a sequência de ação final. Apesar das minhas reservas quanto aos métodos, eu achei que ela foi muito bem filmada. Ela passa emoção, né? Aqueles momentos no barco. Com certeza. Muito mais emoção do que no livro, que é bem demorado, né? Dura muitos e muitos e muitos dias. No filme eu acho muito emocionante o final, assim, te prende, realmente é uma sequência que te prende. Depois você questiona 1000 coisas, né? Os absurdos. Mas... as soluções fáceis, né? E mirabolantes também, né? Especialmente a do finalzinho. E os efeitos meio exacerbados também, mas enfim. Mas é uma boa sequência de ação, sim, sem dúvida. Como entretenimento, consegue entregar o que se propõe. Fico lembrando da cabecinha do tubarão saindo muito mal feito. Ai, meu Deus. Do barco. Aí vem a cabecinha, sim. a boca. Sim, a boca do tubarão aparece, esquisita. Né? Ele simplesmente aparece ali, né? Aparece a cabecinha triangular do tubarão, a boca parece um abre e fecha. Eu não sei se você lembra, mas no livro também é descrito assim, que ele só bota a cabecinha pra fora e dá um sorriso torto. Ai, cara. Parece um... sei lá, os dentes dele parecem uma ventosa. É bem bizarro. É muito esquisito aquilo, cara. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na Estante. Então, Amanda, qual foi sua parte favorita do filme? O que mais te agradou? Olha, eu vou falar uma coisa bem questionável, Paulo. As minhas passagens favoritas do filme eram quando aparecia o tubarão indo atacar alguém e eu ficava, vai, você consegue.
Estamos com uma sociopata entre nós. Desculpe, gente. O tubarão é o herói, gente. Não se enganem. Eu gostei da parte do laguinho, cara. Aquela parte do laguinho Foi é legal. bem tensa, né? O Brody correndo. Cadê meu filho? Aham. Cadê meu filho? Oi, pai, tô aqui. E o tubarão, ele... Dando tchauzinho. Aí você vê a barbatana do tubarão atrás. Aí toca a musiquinha. Tandam, tandam, tandam. E eu, vai tubarão, vai tubarão. Aquela parte é muito legal. E toda a sequência final eu gostei. Apesar das soluções fáceis. Apesar da própria solução, né, Paula? Pelo menos não foi uma coisa saída do Tigre e o Dragão. Ele poderia ter dado um salto com uma pirueta. Nossa. Dando uma cambalhota pra trás e arremessado o arpão. Pelo menos não foi isso. Pelo menos não foi isso, mas não precisava matar o bichinho, né? Pelo amor de Deus. O bichinho. Não precisava. Não precisava. E aí, em 2021, você recomenda esse filme? Eu recomendo porque é um clássico. Ele tem uma razão de ser um clássico. Esse filme acabou servindo de inspiração para vários outros. E eu não falo só no tema. Eu também falo sobre a questão da própria direção mesmo. Aliás, a gente não comentou muito, mas ao mesmo tempo que no livro a ausência do tubarão deixa a gente sentindo falta dele ali na história, no filme ele tá ausente, mas ele tá sempre ali. Nós temos a sensação de que o tubarão tá sempre por perto, mesmo quando ele não aparece. E isso é uma sacada genial do Spielberg. Nós precisamos, apesar de todos os problemas que citamos, nós precisamos dar esse crédito ao Spielberg porque a direção é fantástica. E você, Paulo, recomenda? Recomendo, sim. Recomendo bastante. Eu acho que ele representa uma aula. Eu acho que as gerações atuais de diretores de cinema deveriam assistir um pouco mais os filmes do Spielberg. Porque hoje parece que existe uma necessidade muito grande de você enfeitar o pavão, de você estender a coisa, de você fazer filmes muito extensos para contar uma história e às vezes nem necessário. Ah, nossa, esse roteiro aqui é legal, mas caramba, eu tenho que imaginar como é que eu vou transformar ele em uma série. Pra quê? Pra quê, né? Sabe? Pra quê? Pra quê você vai transformar numa série? Você consegue transformar esse roteiro daqui num filme de 1 hora, 2 horas? Não 1 hora, 1h30, 2 horas? Será que não é possível? Ou de repente numa minissérie. Sim. As pessoas não se arriscam muito no campo da minissérie também, né? O mais curioso é que boa parte das adaptações literárias de terror são filmes. Uhum. Porque os roteiristas, eles entendem que você não precisa esticar o filme. Você pode construir aquilo numa empreitada só, porque do contrário, você perde o foco. É porque, Paulo, eu vejo assim, no terror, a condução da narrativa é um dos elementos mais importantes para a história. Diferente de um drama, por exemplo, que você precisa explorar muito personagem e elementos mais pontuais naquela narrativa, no terror, se você não tiver ritmo, você não tem um filme de terror. Mas então é aquela velha frasezinha que se tornou famosa nos últimos anos, do show, don't tell. Uhum. Você não precisa colocar roteiros, criar inúmeras cenas ou todo um episódio para mostrar que uma mulher tem ciúmes de seu marido. Você pode criar uma situação em que ela demonstra os ciúmes pelo marido. Uma única cena. Às vezes, uma única cena bem construída basta. Às vezes eu vejo séries dramáticas em que tem um episódio construído em torno de uma proposta besta, sabe? Eu tenho que mostrar que o protagonista, ele é um guerreiro corajoso. Ok, você não pode mostrar ele encarando o perigo, derrotando 10 caras e aí depois seguindo em direção à missão principal. Não pode. E o outro ponto que eu também queria tocar é algo que eu vi não só em Tubarão, mas também em Alien, o Oitavo Passageiro. Esse eu não vi, Paulo. Exatamente isso. Você disse tudo, você não vê. Não há necessidade de eu mostrar o perigo. Não, Paulo, eu não vi o filme. Ah, tá, o Alien, o Oitavo Passageiro. Ah, tá. Achei que você tinha visto. Não, porque no Alien, o Oitavo Passageiro, você sabe que a ameaça tá lá. Você sabe disso. E você teme pela sua vida. Só que você só vai ver a criatura no final da história. Assim como no Tubarão. Você sabe que a criatura é perigosa. Você sabe que a sua vida está em perigo. Você sabe que você tá ali trancado com ela. Ele em nenhum momento precisou aquelas cenas que são tão comuns hoje em filmes de terror, que estão lá só pelo efeito do choque. Uhum. Vou mostrar uma cena, bum! Sim. Brusca, só pra te aterrorizar. Sim.
e acabou. Na verdade, a ausência, né, aquela expectativa de que vai aparecer a qualquer momento, é que é o terror. Não é Sim. quando a criatura aparece, porque o tubarão, gente, é super feio e mal feito. Quando ele pula no barco, é a coisa mais ridícula do mundo. Parece um bicho de pelúcia caindo em cima do barco. Só que pra quem viu na época, a gente ficava tenso pela presença dele no local. Sim. Eu não precisava vê-lo pra sentir medo dele. Quando toca a musiquinha e você vê a barbatana, pronto, o coração já disparou. Isso em vários filmes dessa época. Um outro filme que é muito bom em fazer isso é o Iluminado. Sim. O Iluminado é ótimo em brincar com a expectativa do espectador. O Alien, o Oitavo Passageiro. E hoje a gente vê uma necessidade que eu tenho que criar uma cena abrupta. E essa é uma solução fácil. O choque, né? O choque é uma solução muito fácil. É muito mais complicado você criar uma série de situações que vão te provocar o pavor, vão te provocar o assombro, o suspense. Exige mais da sua capacidade de compor narrativa. É mais fácil você botar o personagem entrando numa sala e bum, joga um efeito assustador na cara do espectador. É mais fácil. Você se assusta não porque você tem medo da criatura, mas porque a imagem vem abruptamente na sua face. Aliás, já que você tá falando de filme, quero falar de filme também. A gente tá super cheio de dicas, né, Paulo, nesses episódios. Isso aí. É uma coisa muito interessante que o Tubarão é um filme considerado de terror, ação e terror, né? E ele acontece todo em plena luz do dia. Uhum. Tudo à mostra, tudo à vista, não precisa esconder nada, não tem susto, não tem nada disso. E isso me faz lembrar muito um terror recente que explorou a mesma coisa, em outra direção, claro, que foi o Midsommar. Não sei se você assistiu. Não. Também Ainda é não. um terror que acontece em plena luz do dia, com várias coisas super bonitinhas, mas engraçado, esse filme, Midsommar, também cria a tensão de que a qualquer momento alguma coisa vai dar muito errado ali. E você já começa o filme com a sensação de que tem alguma coisa muito errada aqui, sabe? Bem nesse estilo do Tubarão, o perigo tá ali, você não tá vendo, mas você tá sentindo. Tá só esperando pra acontecer. É bem interessante. Fica a dica também. Pensando nessa vibe da expectativa, do suspense, do terror, né? Eu lembrei de um outro que eu gosto muito, né? Que é A Vila, do Shyamalan. Esse é velho. É legal porque o diretor, ele explora a questão do suspense, do medo, né, da ansiedade do espectador em relação àquilo que ele tá vendo. Não tem alguns momentos de choque, mas não é a base de construção do filme. Nesse sentido, ele consegue ser muito feliz na maneira como ele entrega a história. E o final, cara, o final até hoje, Não conte. Não conte o final. Não vou contar não, mas o final, você fica assim, tipo, caralho. Eu assisti A Vila, mas faz muito tempo, e ele também é bem construído em torno do suspense, do que pode ser, e não necessariamente do que é, né? Sim, Você fica o tempo todo preocupado com o que tá acontecendo, mas você não tem certeza do que é. Isso aí. O Midsommar também. Só que eu lembrei do Midsommar porque também tem essa coisa, assim, muito clara, as cores são bem estouradas. Uhum. Não tem esse clima de terror que já é facilitado pela noite, né, pelas trevas, aquela coisa mais sombria. Já te coloca dentro do espaço do sobrenatural. Sim. Ou do terror. Enfim, hoje fizemos barba, cabelo e bigode, apresentamos o filme, criticamos, metemos o pau nele. E aí, Amanda, chegamos ao final. Deixe seu recadinho aí pra galera que acompanhou a gente até o final, né, conseguiu ver a gente falando de problemas ambientais nesse filme. Deixe os seus recados e fale sobre suas redes sociais. Por favor, Amanda Barreiro. Ai, gente, olha só, eu militei toda, mas às vezes é necessário, né? Tô aqui pelo Perdidos, nem sempre tão rabugenta, mas às vezes a gente precisa. E lá no Ficções Humanas também, fazendo minhas resenhas. Vocês me encontram por lá, por aqui. E também no Instagram, eu sou a @manda_barreiro. É isso, Paulo, e você? Então, as pessoas podem me encontrar aqui no Perdidos, sempre com as minhas críticas afiadas, sempre com o meu jeitinho doce e gentil de ser. Oh, um anjo. Falando mal dos livros favoritos do Basso, que ele adora que eu fale isso, que fale mal dos livros dele. Ó, nome do vento, Para, hein? Paulo, não se empolga. Tá ventando. Não se empolga, Paulo. Vocês podem me encontrar lá no Ficções Humanas, no www.ficçõeshumanas.com.br ou nas redes sociais do Ficções, no @ficçõeshumanas no Twitter ou no @ficções_humanas no Instagram. Ou aqui nos episódios do Perdidos na Estante, no Twitter também do Perdidos, para a
a alegria e a satisfação geral da torcida do Flamengo, né? O próximo arco, vou deixar outra pessoa aí cuidar, tirar umas férias, né? Volta ano que vem. Mentira, Paulo, para de ser mentiroso. Sai desse país, não tá certo. Olha, aí eu gostaria também, né? Mas... Então chegamos ao final de mais um episódio. Quero agradecer a todos que permaneceram conosco até aqui, mas não saiam ainda, porque eu vou chamar o assistente que vai dar alguns recados para vocês a respeito dos apoios que vocês podem dar no Catarse e por aí vai, tá bom? Vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você ouviu o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Paulo Vinícius e contou com a participação de Amanda Barreiro. O assistente é Leonardo Tremesquim, a edição é do Ace Barros. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. O nosso muito obrigado de coração a todos vocês. Vocês são os responsáveis por a gente continuar o nosso trabalho. Os nossos agradecimentos especiais vão para Abner Souza, Alessandro Rocha, Amaury Silva Lima Filho, Caio Amaro, Carolina Mendes, Carol Vidal, Cláudia Rodrigues, Clécius Duran, Deise Cristina, Edgar Egawa, Igor Bajo, Janaína Vieira, Leandro Gomes, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Silva, Marina Kondratovic, Marina Jardim, Melissa de Sá, Nielson Rocha, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro, Rodrigo Leite, Nilda, Sidney Andrade, Thiago Felipe Rudiger, Airechu, Fernanda Cortez e Aline Bergamo. Nosso muito obrigado a vocês e muito obrigado a todos. E até o próximo episódio. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.